Marcos olhou para os pedaços de papel rasgados sobre a mesa enquanto seu diretor sorria. Assuma a perda, você não merece esse reajuste. A sala inteira assistiu em silêncio. Mas o que Richard não sabia era que Marcos tinha um contrato de 38 páginas. E estava prestes a usar cada linha dele. Você já teve certeza absoluta de que fez tudo certo, mas mesmo assim foi humilhado na frente de todo mundo? Marcos passou 3 anos batendo metas, trabalhando em silêncio, confiando que justiça existe. Até o dia em que seu diretor decidiu que não. O que aconteceu depois não foi explosão, foi estratégia. E às vezes, a melhor vingança não grita. Ela apenas espera o momento certo de mostrar as cartas. Marcos ainda lembrava do cheiro de café frio na sala de reuniões quando o diretor prometeu o reajuste. Janeiro tinha chegado com neve e expectativa, mas agora, 5 meses depois, algo mudará no olhar de Richard. As horas extras invisíveis, as metas batidas 3 trimestres seguidos, o histórico impecável, tudo parecia não importar mais. Marcos notava os silêncios alongados, as respostas curtas demais, a frieza que se instalara como gelo fino sobre água parada. Algo estava sendo preparado. Os rumores começaram numa quinta-feira qualquer. Cortes seletivos. Realocações inesperadas. Nomes que circulavam pelos corredores da empresa de tecnologia em Atlanta como segredos mal guardados. Marcos ouviu seu próprio nome sussurrado perto da máquina de café, mas quando se virou, encontrou apenas costas e passos apressados. Richard nunca olhava mais nos seus olhos durante as reuniões. Apenas folheava relatórios que Marcos sabia estar incorretos. Ele voltava para casa todas as noites com a mesma pergunta martelando na cabeça. Por quê? As planilhas não mentiam, os números estavam ali, claros e irrefutáveis. Mas Richard tinha o dom de manipular contextos, de transformar vitórias em coincidências e esforço em sorte. Marcos já vira 2 analistas serem descartados assim, com palavras suaves que escondiam lâminas afiadas. E agora sentia o fio da navalha roçando sua própria garganta. Na noite anterior à reunião decisiva, ele não conseguiu dormir. Virou-se na cama olhando para o teto branco do apartamento, calculando contas, revisando mentalmente cada projeto entregue. O reajuste de 12% não era favor, era justiça. Era reconhecimento por 30 meses de dedicação que ninguém mais via. Mas algo dentro dele sussurrava que Richard já tinha tomado sua decisão. E decisões de Richard raramente favoreciam quem não sabia jogar seus jogos. Quando o sol nasceu sobre Atlanta, Marcos vestiu a camisa azul que sempre usava em reuniões importantes. Ajustou a gravata no espelho, mas suas mãos tremiam levemente. Não era medo. Era a intuição de quem sente a tempestade antes das primeiras gotas caírem. Pegou a pasta, respirou fundo 3 vezes e saiu do apartamento. O elevador descia devagar demais. Ele não sabia ainda, mas estava caminhando para o dia que dividiria sua vida em antes e depois. A sala de reuniões cheirava a madeira envernizada e ambição contida. Marcos entrou e encontrou 6 colegas já sentados, alguns fingindo revisar e-mails, outros apenas esperando. Richard estava de pé, encostado na janela com os braços cruzados, aquele sorriso pequeno que nunca chegava aos olhos. A luz da manhã recortava sua silhueta como se ele fosse maior do que realmente era. Marcos sentou-se na cadeira mais distante, sentindo o peso dos olhares que não ousavam se encontrar com o dele. Richard começou falando sobre números do trimestre, sobre ajustes necessários, sobre tempos difíceis que exigiam sacrifícios. Sua voz era calma, quase paternal, mas cada palavra carregava veneno disfarçado de razão. Então ele parou. Olhou diretamente para Marcos. E disse, assuma a perda, você não merece esse reajuste. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sugar o ar da sala. Marcos sentiu a garganta secar instantaneamente, as mãos gelarem, o rosto queimar como se tivessem acendido uma fogueira sob sua pele. Richard pegou o aviso da contabilidade, aquele papel que deveria representar meses de trabalho reconhecido, e o rasgou. 1 vez. 2. 3. Os pedaços caíram sobre a mesa de vidro como neve suja. Alguns colegas baixaram os olhos para as próprias mãos.
Outros disfarçaram tosses nervosas. Ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia nada quando Richard decidia esmagar alguém publicamente. Era assim que ele governava, com humilhação calculada e testemunhas silenciosas. Marcos sentiu algo se partir dentro dele, mas não era fragilidade. Era o último fio que o prendia à ideia de que aquele lugar operava com alguma justiça. Ele olhou para os pedaços de papel espalhados, depois para Richard, que já voltava sua atenção para a apresentação de slides como se nada tivesse acontecido. As palavras subiram pela garganta de Marcos sem pedir permissão. Saíram baixas, firmes, cortantes. Então vamos fazer isso do jeito certo. Richard parou. Virou-se lentamente. Mas Marcos já estava de pé. Ele pegou sua pasta com mãos que não tremiam mais. Cada passo até a porta era consciente, deliberado, diferente de tudo que fizera nos últimos 3 anos. Não bateu à porta. Não olhou para trás. Apenas saiu, enquanto o silêncio explodia atrás dele em sussurros contidos. No corredor vazio, encostou-se na parede fria e fechou os olhos por 3 segundos. Respirou. E então começou a caminhar com um propósito que Richard ainda não compreendia. Mas logo compreenderia. Marcos trancou a porta do escritório em casa e foi direto ao arquivo de metal cinza que não abria há meses. Suas mãos ainda tremiam, mas agora era adrenalina pura correndo pelas veias. Passou pelos recibos de aluguel, pelas declarações de imposto, até encontrar a pasta azul empoeirada com a etiqueta desbotada, Contrato de Admissão, 2021. 38 páginas. Ele lembrava vagamente de ter assinado aquilo numa manhã chuvosa, confiando que era apenas burocracia padrão. Richard sempre dizia que contratos eram formalidades. Marcos nunca tinha voltado a ler. Sentou-se no chão com as costas contra a parede e começou a folhear. Linguagem jurídica densa, cláusulas numeradas, parágrafos que pareciam escritos para confundir. Mas na página 17, algo fez parar. Seção 4.7, reajuste automático baseado em performance. As palavras dançavam diante de seus olhos enquanto ele lia 1, 2, 3 vezes. O contrato garantia reajuste anual vinculado ao cumprimento de KPIs estabelecidos no momento da assinatura. E mais, qualquer cancelamento exigia justificativa documentada e aprovação do departamento jurídico. Richard não tinha feito nenhuma das duas coisas. Ele virou mais páginas, agora procurando com intensidade renovada. Na seção 6, encontrou algo que fez seu coração acelerar, alteração de métricas de performance. Qualquer mudança nos KPIs originais deveria ser comunicada por escrito com 30 dias de antecedência e consentimento formal do colaborador. Marcos lembrava perfeitamente, 3 meses atrás, Richard simplesmente anunciou numa reunião que as metas tinham sido ajustadas para refletir o novo momento da empresa. Sem e-mail formal. Sem assinatura. Sem nada. Apenas palavras jogadas no ar como se fossem lei. Marcos levantou-se devagar, segurando o contrato como se fosse uma arma carregada. Porque era exatamente isso. Richard tinha construído seu pequeno império baseado na premissa de que ninguém lia, ninguém questionava, ninguém se importava o suficiente para procurar a verdade enterrada em linguagem técnica. Mas Marcos acabará de encontrar não apenas sua defesa, encontrar a prova de que Richard vinha violando contratos há quanto tempo? Quantas outras pessoas tinham sido descartadas assim? Quantas humilhações públicas foram construídas sobre mentiras legais? Ele abriu o laptop e começou a fotografar cada página do contrato, organizando os arquivos em pastas marcadas com datas e números de seção. A luz do monitor iluminava seu rosto na sala escura. Lá fora, Atlanta seguia indiferente sob o sol da tarde. Mas ali dentro, algo estava mudando de forma irreversível. Marcos não estava mais jogando o jogo de Richard. Estava criando um novo jogo. E dessa vez, as regras estariam escritas em 38 páginas que Richard provavelmente nem lembrava que existiam. Os 3 dias seguintes foram os mais silenciosos da vida de Marcos. Ele chegava ao escritório no horário exato, cumprimentava colegas com acenos discretos e se enterrava em planilhas que já não importavam. Richard passava por sua mesa às vezes,
lançando olhares rápidos como quem confere se o problema foi definitivamente resolvido. Marcos apenas sorria de volta. Um sorriso pequeno, vazio, do tipo que não diz nada. E justamente por isso dizia tudo. Ninguém na empresa suspeitava que ele passava as noites vasculhando 3 anos de e-mails arquivados. A caixa de entrada era uma mina de ouro macabra. Cada mensagem de Richard solicitando ajustes nas projeções sem explicação formal. Cada planilha alterada às pressas antes de reuniões com diretoria. Cada auditoria interna engavetada com a justificativa de não ser prioritária neste momento. Marcos criou uma pasta oculta no Drive chamada apenas Backup, onde depositava tudo, prints de conversas no Slack, PDFs de relatórios modificados, até a ata de uma reunião onde Richard prometeu transparência nos processos avaliativos. Promessas que nunca viraram ações. Na quarta-feira à noite, ele ligou para o número que uma ex-colega lhe passara meses atrás. James Carver, advogado trabalhista em Boston, especializado em contratos corporativos. A voz que atendeu era grave, cansada, mas precisa. Marcos explicou tudo em 15 minutos cronometrados. Quando terminou, ouviu apenas respiração do outro lado. Então, se isso for para a justiça corporativa, seu diretor está acabado. Pausa. Mas você precisa de sigilo absoluto. Um passo errado e ele enterra tudo. Marcos entendeu. Essa não era apenas uma briga por reajuste. Era a guerra. Carver pediu cópias de tudo até sexta-feira. Disse que revisaria o contrato linha por linha e que provavelmente encontraria mais violações além das óbvias. Recomendou que Marcos continuasse agindo normalmente, sem confrontos, sem indiretas, sem deixar Richard perceber que algo estava sendo construído nas sombras. Homens como ele só caem quando não veem o golpe chegando. Marcos desligou e ficou olhando para a tela do celular. Lá fora, a cidade brilhava indiferente. Aqui dentro, ele sentia pela primeira vez em meses que não estava mais sozinho. Na sexta, enviou tudo por e-mail criptografado. 230 arquivos compactados. 3 anos de evidências que Richard achava perdidas ou irrelevantes. Marcos apertou enviar e fechou o laptop devagar. Não havia mais volta. Ele cruzara a linha invisível entre aceitar injustiça e construir o caminho de volta. E a sensação que tomava conta dele não era medo. Era algo próximo de liberdade antecipada. Como quem já sabe o final do filme, mas deixa os outros assistirem sem spoilers. A sala era menor desta vez. Apenas Marcos, Richard e a gerente de RH que raramente falava em reuniões desse tipo. Richard chegou 2 minutos atrasado, carregando aquela confiança de quem já decidiu o desfecho antes mesmo de abrir a boca. Sentou-se na cadeira oposta com os dedos entrelaçados sobre a mesa, o sorriso cansado de alguém que precisava formalizar algo desagradável mais necessário. Começou falando sobre decisões estratégicas, sobre como a empresa precisava repensar investimentos em pessoal. Marcos apenas escutava. Quieto. Imóvel. Esperando. Então Richard soltou a frase ensaiada: o reajuste está cancelado por decisão estratégica da diretoria. Pausou para deixar as palavras afundarem. A gerente de RH olhava para o próprio bloco de notas como se as linhas fossem fascinantes. Marcos respirou fundo. Abriu a pasta preta que trouxera e tirou o contrato de 38 páginas. Colocou sobre a mesa com cuidado, como quem desarma uma bomba. O sorriso de Richard vacilou. Só um segundo. Mas vacilou. Marcos abriu na página 17 sem pressa. Leu em voz alta, clara, pausada, seção 4.7, reajuste automático baseado em performance. Cada palavra caía na sala como gota d'água em silêncio absoluto. Ele continuou lendo a cláusula completa, depois virou para a seção 6 e leu sobre a alteração de KPI sem consentimento formal. Richard empalideceu visivelmente. Tentou interromper, mas Marcos ergueu a mão. Não era agressivo. Era firme. E essa firmeza continha 3 anos de silêncios engolidos. Richard tentou desviar.
Falou sobre interpretações jurídicas, sobre contextos que Marcos não entendia, sobre como contratos eram documentos vivos que precisavam se adaptar. Mas sua voz saía irregular, as mãos começavam a suar visivelmente sobre a mesa. Marcos então mencionou as auditorias engavetadas, as planilhas alteradas, os e-mails que provavam alteração de metas sem notificação. E finalmente, a frase que fez Richard parar de respirar: o departamento jurídico já recebeu cópias de tudo. A gerente de RH ergueu os olhos pela primeira vez. O silêncio era agora pesado como chumbo. Richard tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas. Disse que era um mal-entendido, que precisava revisar os documentos, que talvez houvesse espaço para renegociação. Marcos apenas fechou a pasta e ficou olhando para ele. Sem raiva. Sem vitória prematura. Apenas o olhar de quem finalmente enxerga alguém sem a máscara. A reunião terminou sem conclusão formal. Mas quando Marcos saiu daquela sala, sabia que algo irreversível acabará de acontecer. Richard ficou sentado, pálido, olhando para o contrato como se fosse a primeira vez que o via. A convocação chegou por e-mail 3 horas depois. Assunto: reunião extraordinária, comparecimento obrigatório. Marcos leu 2 vezes, salvou uma cópia e desligou o computador. Sabia que James Carver tinha trabalhado rápido. O jurídico corporativo não convocava reuniões extraordinárias por mal-entendidos. Convocava quando encontrava buracos grandes demais para ignorar. Quando chegou à sala no 10º andar, Richard já estava lá. Suando. Pálido. Evitando qualquer contato visual como quem teme que os olhos denunciem o que a boca ainda tenta esconder. 2 representantes do jurídico entraram carregando pastas grossas e expressões neutras treinadas em anos de litígios corporativos. A mulher de cabelos grisalhos abriu a reunião sem rodeios: violação contratual em 3 níveis diferentes. Manipulação de métricas de performance sem documentação formal. Tentativa de cancelamento unilateral de benefício garantido por cláusula vinculante. E o pior, evidências de que esse padrão se repetia com outros funcionários ao longo de 2 anos. Richard tentou falar, mas a voz saiu fina, quebradiça. Disse que eram interpretações equivocadas, que faltava contexto. Então o advogado mais jovem virou o laptop para ele. Na tela, e-mails. Datas. Assinaturas digitais. Prints de conversas no Slack onde Richard instruía assistentes a ajustar números antes da revisão trimestral. Marcos assistia em silêncio enquanto Richard tentava explicar cada peça de evidência, mas suas desculpas desmoronavam antes mesmo de terminarem. Ele culpou a pressão da diretoria. Culpou prazos impossíveis. Culpou subordinados que mal interpretaram suas instruções. Mas ninguém na sala acreditava. Nem ele mesmo. A advogada cruzou os braços e disse apenas: Sr. Morrison, o senhor será suspenso imediatamente enquanto conduzimos a auditoria completa. Richard ficou branco. Abriu a boca, fechou, abriu novamente. Tentou argumentar sobre seus 15 anos de empresa, sobre projetos em andamento, sobre como isso era um exagero. Ninguém respondeu. 2 seguranças entraram na sala como se tivessem sido chamados por controle remoto. Richard olhou para Marcos pela primeira vez desde que a reunião começara. Não havia raiva naquele olhar. Havia descrença. Como se finalmente entendesse que o analista quieto tinha jogado melhor que ele. Ele foi escoltado para fora sem cerimônia. Os seguranças caminhavam dos 2 lados como se ele fosse uma ameaça, exatamente como Richard fazia com subordinados que decidia eliminar. Marcos permaneceu sentado mesmo depois que a sala ficou vazia. Olhou pela janela para Atlanta lá embaixo, as ruas movimentadas, as pessoas que seguiam vidas sem saber que ali, naquele 10º andar, alguém acabará de cair de um pedestal construído com mentiras. Ele não sentiu triunfo. Sentiu apenas o silêncio que vem depois das tempestades. O conselho levou 11 dias para revisar tudo. Marcos continuou trabalhando normalmente, mas agora os corredores tinham um silêncio diferente. Colegas que antes desviavam o olhar começaram a cumprimentá-lo com acenos tímidos. Alguns até pediram desculpas por não terem dito nada naquela manhã.
Ele aceitava sem rancor, mas também sem acolhimento. Sabia que coragem depois da batalha não é coragem, é apenas alívio de quem viu o monstro ser derrotado por outra pessoa. Na sexta-feira, recebeu o e-mail: Conselho Executivo solicita sua presença. 14 horas, não cancelável. A sala estava diferente desta vez. Luz natural entrando pelas janelas amplas, café servido em xícaras de porcelana, 3 executivos sêniores que ele só via em fotografias corporativas. A CEO abriu a reunião sem rodeios. Após revisão completa, a empresa reconhecia múltiplas violações contratuais cometidas pela gestão anterior. Marcos receberia não apenas o reajuste de 12% retroativo a janeiro, mas também uma indenização por danos morais e compensação pelos meses de tratamento inadequado. E mais, estava sendo promovido para coordenar a equipe que Richard comandava. A mesma equipe que testemunhara sua humilhação. Marcos apenas assentiu. Não sorriu. Não agradeceu efusivamente. Disse apenas que esperava reconstruir uma cultura de transparência e respeito. A CEO pareceu satisfeita com a resposta madura. Apertaram mãos. Assinaram documentos. Mas quando Marcos saiu daquela sala e caminhou pelo corredor vazio, sentiu algo que não experimentava há tanto tempo que quase não reconheceu: dignidade. Não a dignidade performática de quem venceu uma guerra, mas a silenciosa de quem finalmente foi visto. De quem teve seu valor reconhecido não por carisma ou politicagem, mas por trabalho real. Ele parou no banheiro antes de voltar para a mesa. Lavou o rosto com água fria e olhou-se no espelho. O homem que olhava de volta era diferente daquele que entrará naquela sala de reuniões 11 dias atrás. Não mais forte fisicamente, mas inteiro. Sem pedaços quebrados esperando aprovação alheia para existir. Marcos secou o rosto devagar e saiu. Ninguém no escritório sabia ainda da promoção, mas perceberiam em breve. Algumas coisas não precisam de anúncios formais. Elas simplesmente mudam o ar. Naquela noite, sozinho no apartamento, Marcos abriu uma cerveja e ficou olhando para Atlanta pela janela. A cidade brilhava como sempre brilhara, indiferente às pequenas guerras travadas em salas de reunião. Pensou em Richard, provavelmente em casa processando o que perderá. Pensou nas palavras que Richard jogará na mesa semanas atrás: assuma a perda. E pela primeira vez desde que tudo começara, Marcos sorriu. Não de vingança. Não de vitória mesquinha. Mas da constatação simples e definitiva de que quem assumiu a perda não foi ele. Richard perdeu a autoridade construída em 15 anos. Perdeu a reputação que levaria décadas para reconstruir, se é que conseguiria. Perdeu o respeito da própria empresa que comandava como feudo pessoal. Marcos tomou o último gole e colocou a garrafa vazia sobre a mesa. Amanhã seria segunda-feira. Ele voltaria ao escritório não como analista humilhado, mas como o coordenador que sabia exatamente o tipo de líder que nunca seria. E essa era a melhor vingança possível: não se tornar o monstro que o feriu. Apenas alguém que ele jamais poderia alcançar novamente. Marcos não destruiu Richard. Apenas entregou a ele as consequências das próprias escolhas. Porque vingança de verdade não é sobre fazer alguém pagar, é sobre se recusar a carregar o peso da injustiça sozinho. Às vezes você não precisa ser o herói que derrota o vilão. Precisa apenas ter coragem de acender a luz e deixar todo mundo ver quem ele realmente é. E se você está passando por algo parecido agora, lembre-se: documentos existem por um motivo. Contratos têm poder. E silêncio estratégico pode ser mais afiado que qualquer grito. Se essa história te fez pensar, o próximo vídeo vai mostrar o que acontece quando a pessoa errada subestima a pessoa certa.